coisas para tratar, mas tem um projeto do governo federal, um projeto do presidente Bolsonaro para unificar o ICMS no caso dos combustíveis. O valor cobrado em Pernambuco deve ser o cobrado em São Paulo, da Paraíba deve ser o cobrado no Rio de Janeiro, enfim, um valor único, que na cabeça da gente, assim, à distância, pode ser até lógico que seja assim, mas deve ter os meandros de cada estado para a gente discutir e saber como é que o parlamento vai reagir. Esse projeto já está no Congresso, Romualdo? Geraldo, eu conversei agora há pouco com o deputado Baleia Rossi. O presidente nacional do MDB é um dos autores, aliás, é autor de um dos projetos da reforma que trata dessa questão tributária. Lembre-se que temos 3 projetos e o governo diz que tudo isso é prioritário. O presidente do MDB me disse, Geraldo, que vai fazer de tudo para barrar o projeto do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não chegou à mesa da Câmara. Por que ele é contra? Porque ele acha que esse assunto tem de ser tratado na reforma tributária, não num projeto à parte. Além do mais, Baleia Rossi entende que o CONFAS, que é o conselho que reúne os secretários de Fazenda dos estados, deveria se posicionar a respeito da cobrança do ICMS, não mais na bomba, mas lá na refinaria. Portanto, Geraldo, vai ter muito bafafá por aqui e, pelo que eu vi de um dos autores de um dos projetos, esse assunto não vai prosperar por enquanto não, Geraldo. Já estamos com a doutora em Direito Tributário, Meriel Queiroz, e a doutora Meriel, lhe chamamos para falar desse assunto, o ICMS dos combustíveis, que o governo quer tratar de forma linear por todos os estados. Pernambuco cobra de uma forma, a Paraíba cobra de outro, São Paulo cobra de outro. É legal fazer? Dá para fazer como o governo está querendo? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com você novamente. E mais uma vez para a gente falar dessa questão tão complexa que é a tributação no Brasil, né? Veja, nós temos 3 projetos de reforma tributária lá no Congresso que não estão andando, e até bom que não andem, porque eles são péssimos do jeito que estão colocados, né? E, de repente, o governo tinha mandado um PL para unificar o PIS/COFINS, que está lá, e agora um projeto de lei complementar unificando o ICMS sobre combustíveis. Veja, a medida é importante porque hoje nós temos vários ICMS. Então, um estado, a gasolina varia de preço de acordo com o ICMS. Então, num estado é um valor, no outro estado é outro. Estados limítrofes, isso gera uma concorrência desleal, né? Então, o que é que acontece? Foi mandado esse projeto de lei. Aí a questão é o seguinte: isso impacta o Pacto Federativo? A legislação o ICMS, ele tem que ser legislado por lei dos estados. Mas antes que haja essa lei dos estados, tem que haver uma lei complementar. E é exatamente isso que foi enviado, uma lei complementar. Tá? E aí ela vai unificar esse ICMS e vai fazer com que ele seja cobrado na ponta, lá na distribuidora. Hoje já existe isso praticamente com a substituição tributária, mas agora seria legalizar com o regime. Eu penso que é legal, sim, através de lei complementar, que seja enviado para o Congresso para ver debate. A questão é que a iniciativa foi do Poder Executivo Federal, quando nós temos um tributo estadual. Então, pode haver alguma discussão sobre essa questão da quebra do Pacto Federativo, mas isso é uma medida que, inclusive, já está nos projetos de reforma tributária. Nos projetos de reforma tributária, o ICMS vai ser unificado, porque uma das coisas que torna mais complexa essa tributação é a gente ter 27 legislações de ICMS, 27 alíquotas diferentes de ICMS para todos os estados, e aí vem vários regimes de substituição tributária, regimes, benefícios fiscais, etc. E isso é que faz essa complexidade. Ou seja, esse ato, esse projeto, essa PEC, projeto de lei complementar, ele vai no sentido de unificar e simplificar.
Pronto. Então, seria uma antecipação de uma parte da reforma tributária para combustíveis. Deixa eu trazer o nosso jornalista de economia, Fernando Castilho. Pois não, Castilho? Bom dia, doutora Marielbe. Essa discussão aí do ICMS envolve uma fatura de 68 bilhões, que se tornou numa das principais receitas dos estados. E isso depende da legislação do CONFAS, tudinho. Qual é o encaminhamento? Porque, veja bem, está na reforma tributária. O governo está jogando para a plateia, porque é mais um PL dentro de 4 projetos ou 3 projetos de reforma tributária. Qual é a sua avaliação? Qual é a chance de um projeto desse prosperar num momento como esse? Veja, eu acredito que não vai prosperar, até porque mesmo que ele fosse aprovado, ele, pelo princípio da anterioridade da Constituição, ele somente poderia vigorar no ano que vem. Mas aí, antes disso, precisaria ter leis dos estados regulamentando e que o CONFAS regulamentasse. Então, isso aí antes de um ano e tanto não sai, né? Então, eu acho que é mais um projeto que está sendo enviado. Feito foi o PL que foi enviado em 2019, o PL 3887, unificando o PIS/COFINS, e também não andou, né? Ou seja, se estamos num momento de discussão de reforma tributária, o ideal é que todas as alterações de tributos fossem colocadas dentro desse debate da reforma. Como você mesmo falou, Castilho, não tem sentido se ficar discutindo projetos de reforma tributária e, ao mesmo tempo, termos discussões paralelas de tributos que também estão dentro da reforma tributária. Então, isso significa que não vai ter reforma tributária, porque se já está discutindo o PIS/COFINS no PL, se já tem esse projeto de lei complementar para a unificação do ICMS, só para combustíveis, né? Por fora, paralelamente, então como é que fica a discussão da reforma tributária? Deixa eu chamar Romualdo de Souza em Brasília. A questão toda como é que vai se posicionar o CONFAS? Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dos secretários de Fazenda, porque do que eu tenho escutado por aqui, tem secretários dizendo que não dá para discutir esse assunto do ICMS separado da reforma tributária. Com certeza. Os secretários de Fazenda provavelmente se posicionarão contra, quer dizer, eu não tenho procuração deles, isso é uma sensibilidade de quem está de fora. Por quê? Porque o projeto dos secretários de Fazenda é exatamente que seja aprovada a reforma tributária. Por quê? Porque a reforma tributária, quando ela junta os 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, na realidade resulta em tirar uma fatia maior da arrecadação de todos os tributos para os estados. E com essa daqui, pode haver uma perda de tributo de ICMS para alguns estados, né? Aqueles estados que tiverem uma alíquota maior dessa que vai ser fixada, eles vão ter prejuízo, embora aqui esteja previsto um regime de compensação. Então, realmente, o adequado, já que temos a reforma tributária, é discutir esse projeto dentro do âmbito não só para combustíveis, mas para todos os produtos. Porque, eu repito, uma das maiores complexidades que nós temos hoje com relação à questão tributária é o ICMS. O ICMS, com tantas leis, tantas obrigações acessórias, com tantos regimes especiais, com substituição tributária. Então, isso é que é um dos fatores que mais torna complexo o nosso sistema tributário. E com isso aqui, vai ser apenas com relação aos combustíveis. Eu acredito que não passe e que provavelmente os secretários sejam contra. Por quê? Porque isso não vai atingir o objetivo que eles querem. Os secretários de Estado do CONFAS, eles querem o quê? Querem aumento de arrecadação. E isso, com certeza, não vai resultar em aumento de arrecadação. A não ser que botem uma alíquota bem alta, mais alta do que a mais alta que existe hoje nos estados. Doutora Marielbe, tem uma manchete também aqui de economia, evidentemente fora um pouco do tributário, mas a senhora certamente pode contribuir, que é: regras do auxílio emergencial podem congelar salário de servidores por 3 anos. Como é que a senhora está acompanhando essa discussão com relação a esse auxílio? De onde é que ele vem? Congelar salário de servidor é uma boa saída?
seja, o auxílio emergencial precisa ser pago, né? A população está numa condição muito difícil, tendo em vista a pandemia, aquilo que a gente já conhece, e quando houve a injeção do auxílio emergencial anterior, a gente viu que foi uma política boa, inclusive resultou em mais consumo deu mais arrecadação, fez girar a indústria, etc. A indústria de construção civil mesmo, ela na pandemia, ela teve acréscimo e não prejuízo, né? Então, aí você me pergunta, e pode haver esse congelamento? Pode, por lei, né? Ou seja, pode não ter, porque como o aumento dos funcionários públicos vem por lei, pode a lei dizer que não vai ter aumento, né? Agora, o que você me pergunta, se é justo ou injusto, é uma coisa para a gente refletir. Por quê? Porque no emprego privado houve desemprego em massa. Quantos milhões de pessoas foram desempregadas? Ou seja, não é que não tiveram aumento, perderam o salário todo, né? Então, eu acho que está na hora de se pensar, eu não sei se a medida para subsidiar o auxílio emergencial seja essa, mas eu acho que pode ser pensada e pode ser feita de uma forma legal. Eu não estou contra o aumento deles. Eu acho que toda parcela da população tem que passar pelo sacrifício. Por quê? Porque as atividades privadas, profissionais liberais, comércio, indústria, estão fechando. Olha, em São Paulo fecharam mais de 700 mil empresas. Fecharam. Ou seja, pessoas que perderam emprego, negócios que foram encerrados. E com relação aos funcionários públicos, no momento de dificuldade em que temos um caixa do tesouro baixo, não se pode pensar em dar aumento. Deixa eu perguntar a Fernando Castilho. Doutora Marielbe, nessa questão ainda do ICMS, os combustíveis atingiram hoje uma importância muito grande. Estados como Pernambuco, ele lidera, no Rio de Janeiro ele lidera, Rio Grande do Sul e em todo o estado do Nordeste, eles estouraram a alíquota. A senhora já conversou com alguém sobre o que é que poderia provocar em termos de perdas para os estados do Nordeste, os estados menos aquinhoados, se um projeto desse evoluísse, embora a senhora tenha dito que ele vai morrer nas gavetas? Eu espero que ele morra, né? Mas o que é que acontece? O ICMS combustível hoje é uma das maiores arrecadações. O que é um absurdo, porque na realidade combustíveis é um produto essencial, não é um produto supérfluo, né? É um produto essencial porque ele vai no frete, no táxi, no ônibus, em toda a rede de transporte, né? Inclusive rede de transporte público, e isso onera o produto. Só como ele é de fácil arrecadação, os estados usam isso para aumentar essa arrecadação de forma mais fácil e maior, né? Então, isso aí não é bom porque tinha que se pensar em outras formas de se arrecadar recursos que não fosse estrangulando uma parte e benefício da outra, né? Mas eu acredito que não passe exatamente porque pode haver uma disparidade em relação a estados. A gente não sabe qual será a alíquota. Então, digamos que Pernambuco cobre, por exemplo, 18%, e a alíquota seja de 19%, aí vai ser bom, né? Agora, se a Pernambuco cobra 18% e a alíquota for 16%, aí vai ter perda. Então, a gente vai precisar conhecer realmente a alíquota que vai ser implantada, que vai ser sugerida, para que a gente possa pensar se haverá perdas ou não. Embora ele também já antecipe uma parte da reforma tributária, quando ele diz que vai passar a tributação para o destino, né? Então, isso pode efetivamente dar uma diferença de arrecadação. Só que aí ele passa para o destino e haverá uma compensação, né? Eu estou aqui com o projeto na minha frente e aí eles vão criar uma Câmara de Compensação, um comitê, alguma coisa, né? Mas os estados fixarão as alíquotas, só que essa alíquota será uniforme pelo que está previsto na lei complementar. Bom, vamos agradecer à doutora Marielbe Queiroz a participação e terminou o Passando a Limpo.